Evangelho de João, capítulo 17, aqui na oração sacerdotal que Jesus Cristo faz. Aí você já deixa marcado, já deixa marcado nesse texto. Depois, vocês vão abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deixem marcado também. Se na sua Bíblia não tiver aqueles marcadores, marca com os dedos. Eu acho que vai dar. E o terceiro e último texto é 1 de Pedro 1,15. 1 de Pedro 1,15, 16. A gente vai ver dentro dessa sequência. João, Tessalonicenses e 1 de Pedro. Todos abriram? João 17, 17. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso, vou repetir. João 17, 17. João 17, 17. 1 Tessalonicenses 4, 3. E 1 Pedro 1, 15 e 16. Pegou? Pronto. Então vamos lá. Vamos pegar na sequência, vamos ver o primeiro. João 17, 17. Cristo orando ao Pai em nosso favor. Em primeiro lugar, os discípulos que com eles estava, e por extensão, em relação a nós que somos seus discípulos hoje. Cristo disse, orando a Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Qual é a vontade que Deus tem para conosco? Paulo diz aqui, 1 aos Tessalonicenses 4, 3. Não, 4, 3. 4, 3. Isso. Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E por fim, 1 de Pedro 1, 15 e 16. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Não, 15 e 16. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Diz o seguinte, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Então, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando, inicialmente falando, essas porções lidas que nós acabamos de ver na sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, santificação, santidade, são palavras que, se você analisar bem, elas estão um tanto quanto fora do nosso vocabulário. E quando eu falo nosso vocabulário, eu nem me refiro ao vocabulário das pessoas, no seu sentido geral. Eu me refiro ao nosso vocabulário enquanto pessoas crentes, salvas e salvas na pessoa de Cristo Jesus. A gente fala e ouve falar muito acerca de Jesus, a sua pessoa, acerca de Jesus, as suas obras, acerca de Jesus, as suas bênçãos. Contudo, nós não estamos muito habituados, acostumados a falar desse requisito específico que Cristo ele requer de nós. Que requisito? Uma vida santificada, uma vida consagrada.
Então, infelizmente, santidade, santificação são palavras que, de certa forma, acabam não fazendo tanto parte do nosso vocabulário enquanto pessoas salvas em Cristo Jesus. Mas não só isso. Se santificação, se santidade, são palavras que estão longe do nosso linguajar, do nosso falar, a sua prática, a prática da santidade, a prática da santificação está muito, mas muito longe mesmo. A gente crê, meus irmãos, a gente crê, minhas irmãs, em um Jesus Salvador, conforme a palavra de Deus nos ensina, que com a sua morte, com o seu sacrifício, pagou completa e definitivamente o preço pelos nossos pecados. E é fato, a Bíblia fala claramente acerca disso. Todavia, muitas vezes nós desconhecemos o Jesus que é Senhor. E como Senhor que Jesus Cristo é, Ele nos exige, Ele nos ordena, dentre várias coisas, a vivermos em santidade, para que assim a gente possa reproduzir o caráter de Jesus em relação às nossas vidas. E talvez eu esteja sendo aqui um profeta apocalíptico, né? Mas se você analisar bem, esses temas, santidade, santificação, veja, acaba não fazendo parte das nossas conversas, acaba não fazendo parte da nossa realidade de vida. Então, diante desse quadro, por não dizer um quadro que é triste, que é negativo, se faz necessário urgentemente tratar, considerar acerca da santificação, acerca da santidade. Por quê? Por várias razões, por vários motivos. Dentre essas razões, dentre esses motivos, perceba uma coisa: a santidade, a santificação, ela está intimamente ligada à obra que Jesus Cristo, Ele veio realizar em relação às nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, Ele nasceu aqui entre nós, se encarnou. Cristo, Ele viveu. Cristo, Ele morreu. Cristo, Ele ressuscitou, não só para nos justificar, mas Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou também para nos santificar. Não só para nos justificar, mas também para nos santificar. Então, a gente não pode separar esses dois aspectos que estão diretamente relacionados a tudo aquilo que Cristo fez, a tudo aquilo que Cristo Ele realizou em nosso favor. Ele nos justificou, nos perdoou os nossos pecados, deu plena quitação às nossas iniquidades. Ato contínuo, Ele fez tudo isso para quê? Para que a gente possa viver longe do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Então, a sua obra justificadora, ela também está relacionada à sua obra santificadora. Sobre esse fato, essa realidade, que realidade? Que Cristo, Ele vive, Ele morre, Ele ressuscita para a nossa justificação e para a nossa santificação. Um grande homem de Deus que viveu há centenas de anos atrás, chamado J.C. Ryle, o bispo de Liverpool, lá na Inglaterra, grande estudioso, profundo estudioso da palavra de Deus, ele falou o seguinte, eu peguei aqui uma citação um tanto quanto longa, mas dentro dessas palavras de Ryle, ele vai mostrar justamente essa ligação. Que ligação? A obra de Cristo que serve para nos justificar é também a obra de Cristo que serve para nos santificar. Ryle, ele diz o seguinte: aquele que pensa que Jesus viveu, morreu e ressuscitou para obter somente a justificação e o perdão de pecados do seu povo, tem muito o que aprender, e está desonrando o nosso bendito Senhor, pois relega sua obra salvadora a um plano secundário, não um plano principal. Prossegue Ryle: o Senhor Jesus tem tomado sobre si todas as necessidades do seu povo, não só os tem livrado com sua morte da culpa de seus pecados,
mas que também em seus corações o Espírito Santo os tem livrado do domínio do pecado, não só os justifica, mas também os santifica. Então achei muito interessante essas palavras de Riley, que mostram justamente isso. A mesma obra que nos justifica é a obra que nos santifica. Então, nós temos um Jesus que é Salvador, sim, mas nós também temos um Jesus que é santificador. As duas coisas, elas estão juntas. E talvez você fique a se perguntar, e talvez você fique a se questionar, mas tudo isso que o Senhor está falando são palavras de homens, são pensamentos humanos. Será que na Bíblia, será que nas Escrituras, será que na Palavra de Deus a gente percebe essa estreita relação entre o sacrifício de Jesus Cristo para nos perdoar e esse mesmo sacrifício servir também para nos santificar? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E dentro dessa palavra introdutória, eu queria ler algumas passagens com vocês que mostram justamente isso. A obra de Cristo ela é completa, ela nos justifica e ela também nos santifica. O Cristo que é Salvador é também um Cristo santificador das nossas almas e jamais a gente pode separar essas duas coisas. Se não, vejamos. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Primeiro texto, o texto de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Esse texto é por demais conhecido de cada um de nós, mas eu queria chamar a atenção que muitas vezes isso acaba passando e a gente não atenta. Abram aí, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. 25 e 26. E eu queria que você, na medida que nós formos lendo, pudesse perceber esse fato. Paulo vai falar aqui do sacrifício de Jesus Cristo e envolve esse sacrifício não só o nosso perdão, mas no caso aqui específico, a nossa santificação. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs. Efésios 5, versículo 25 e também o versículo número 26, ok? 25 e 26. Então vamos lá, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é dentro desse contexto da exortação que ele faz para com os maridos, uma vez que eles são representantes de Cristo dentro da instituição familiar, de maneira específica dentro do casamento. E ele fala que os maridos, eles devem amar as suas respectivas esposas. De que forma? De que maneira? O amor sacrificial. Por quê? Porque foi com esse mesmo amor sacrificial que Cristo, ele amou o quê? A sua igreja, o seu povo, que somos nós, meus irmãos. Que somos nós, minhas irmãs. Então veja, aqui no versículo 25, Paulo está falando do sacrifício amoroso que Cristo ele teve, ou que realizou em favor da sua igreja, razão pela qual os maridos devem amar também as suas esposas. E olha só, agora, dentro desse assunto do sacrifício de Jesus Cristo, a finalidade dele, no versículo 26, a finalidade do sacrifício de Cristo em favor da sua igreja, se entregando por ela. Olha só, o versículo 26, para que, olha só, finalidade, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Percebe, meus irmãos? Percebe, minhas irmãs? Cristo, ele morreu em favor da sua igreja, com que intuito, com que objetivo? Sobretudo no início do versículo 26, para santificar a igreja, que somos nós, eu, você, todos nós que fomos alcançados com o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o sacrifício que nos salva, ele tem o objetivo de nos santificar. Então, acaba sendo uma contradição você se dizer alguém que foi atingido pela salvação de Jesus Cristo, se você não procura uma vida santificada em Cristo Jesus. Percebem que é uma contradição? Quando você começa a analisar, criteriosamente falando, à luz das Escrituras esse assunto. Então veja, aqui em Efésios 5, 25, sobretudo no versículo 26, Paulo está mostrando isso,
Cristo, ele se entrega pela igreja, que somos nós, com o objetivo de santificar a igreja, que somos nós também. É o mesmo objeto do versículo 25 e também o versículo 26. Então, veja como essas coisas elas estão associadas. Mas talvez isso não tenha ficado claro, e a gente precisa ler outros textos da Bíblia para poder confirmar esse fato. Então vamos lá, vamos ler outros textos. Abram aí, por favor, na sequência. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 14. Mais uma vez, Paulo estará falando sobre o sacrifício de Jesus Cristo e estará mostrando o propósito desse sacrifício. E veja como esse propósito ele está diretamente relacionado à nossa santificação. Tito capítulo 2, versículo 14. Depois, se todos estiverem abertos, a gente vai fazer a leitura. Ô Lucas, faz um favor para mim. Voltou. A tela tinha escurecido ali, eu acho que a transmissão tinha caído, mas voltou agora. Beleza. Olha só, a vantagem de ter o retorno ali é essa, que a gente vê se a internet cai. Olha só, Tito 1, 2,14. Diz o seguinte, falando de Cristo, o qual a si mesmo, veja, se deu por nós, com que objetivo, com que finalidade? Paulo fala, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e não só isso, e purificar, quem? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está vendo aí? O objetivo da morte de Jesus Cristo, purificar um povo zeloso de boas obras para esse mesmo Jesus Cristo. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? Isso é santidade, isso é santificação. Veja que está atrelada ao sacrifício de Jesus. Então, Efésios 5, 25, 26, Tito 2, 14. Vamos avançar um pouco mais. Abram, por favor, aí. Colossenses 1, 22. Todos abriram? Diz o seguinte, falando da obra de Jesus Cristo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo fez isso. Nos reconciliou com Deus através do sacrifício da sua carne, mediante a sua morte. Com que objetivo? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Nesses três textos, a gente percebeu justamente isso. O Cristo que salva, o Cristo que morre, ele justifica os nossos pecados. Mas não só isso. O Cristo que morre em nosso favor, ele quer que a gente viva livre do domínio do pecado nas nossas vidas. Então, aquilo que Riley falou e que a gente citou, uma citação longa, corresponde ao ensinamento bíblico, ao ensinamento da palavra do Senhor. Então, conforme nós falamos, estamos ainda introduzindo o assunto, nós vamos considerar uma série de estudos sobre santificação. Nós vamos considerar uma série de estudos sobre santificação. Hoje, a gente vai dar o pontapé inicial, destacando o que é santificação. O que é santificação? E, se der tempo, algumas características acerca da santificação. Eu separei 12, mas é claro que não vai dar para trabalhar todas as 12 hoje. Então, se eu trabalhar o conceito de santificação, e se eu trabalhar pelo menos 2 características de santificação para hoje, eu já me dou por satisfeito. Até porque no final eu vou ter 2 perguntinhas para os irmãos, para a gente fechar aqui o nosso assunto na noite de hoje. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. O que é santificação? O que é santificação? Veja, quando a gente fala, e quando a Bíblia ela diz acerca da necessidade de santificação, quando a Bíblia fala acerca de santidade, o que será que ela quer dizer? O que será que ela quer falar? O que será que ela quer dizer quando ela fala de uma pessoa santificada, de uma pessoa consagrada e consagrada a Deus?
que é, meus irmãos? O que é, minhas irmãs, santificação? A gente pode ter várias definições, a gente pode encontrar várias definições acerca da santificação, mas eu coloquei aqui pelo menos duas, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. A primeira delas é também de J.C. Ryle, onde ele fala o seguinte: a santificação é aquela obra espiritual interna que o Senhor Jesus, ele opera através do Espírito Santo naquele que foi chamado para ser um verdadeiro crente. Eu vou repetir a definição de Ryle. Santificação é aquela obra espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo, ele opera através do Espírito Santo naquele que tem sido chamado para ser um verdadeiro crente. Então, quando você pensa e reflete sobre essa definição, você vai ver que a santificação é um trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. A santificação é o operar do Espírito Santo, primeiramente, dentro do nosso homem interior. É interessante porque é o mesmo Espírito que nos salvou, que nos regenerou, que nos selou para a salvação. Esse mesmo Espírito, ele vai trabalhando na nossa vida esse processo, o qual nós chamamos de santificação. Mas não só isso, de maneira mais detalhada, eu queria trabalhar uma outra definição, essa aqui para um congregacional. Na verdade, o príncipe dos congregacionais, John Owen, puritano, ele falou o seguinte sobre a santificação, abro aspas: é a obra imediata do Espírito Santo de Deus nas almas dos crentes, purificando e expurgando, ou seja, tirando de sua natureza a poluição e a impureza do pecado, renovando neles a imagem de Deus. Renovando neles a imagem de Deus. A partir dessa definição de John Owen, a gente percebe, meus irmãos, a gente aprende, minhas irmãs, que a santificação, ela consiste em duas coisas que necessariamente elas devem acontecer na nossa vida, e elas vão acontecendo progressivamente na nossa vida. Qual é a primeira coisa, o primeiro aspecto? A mortificação do pecado no nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos salvos, mas ainda nós somos pecadores. E como nós somos pecadores? A gente peca por pensamento, a gente peca por palavras, a gente peca por ações. Os nossos sentimentos, muitas vezes eles são pecaminosos. A gente peca contra Deus, a gente peca contra o nosso próximo, às vezes a gente peca contra nós mesmos. Então a gente não pode negar a realidade do pecado em nossas vidas. Ninguém pode negar. Se você nega essa realidade do pecado, você está indo de encontro à palavra, e no dizer de João, você está fazendo Deus mentiroso. Então, não pode. Agora, o que é que a santificação faz? Ela vai mortificando cada vez mais o pecado na nossa vida. Eu sempre gosto de ilustrar esse aspecto da mortificação, apesar de eu não gostar, mas com a luta de boxe, ou com qualquer tipo de luta, mas o boxe ele ilustra mais. Você observa, né, que quando você tem ali dois lutadores brigando num ringue, a vitória vai ser decretada por aquele que consegue deixar mais fraco o seu oponente, se possível jogar lá ao chão, de forma que ele não se levante mais. É o que a gente chama de nocaute, né? Quando a pessoa bate no adversário, ela não aguenta mais, cai, e se ela não se levanta até 10 segundos, a derrota dela já está decretada. Então, a mortificação do pecado no crente é isso, é a gente ficar batendo no nosso pecado. Só que na nossa vida, a gente nunca consegue nocautear o pecado, né? Porque ele sempre se levanta, e às vezes se levanta e derruba a gente de novo, e assim a gente fica. Agora, nesse processo de santificação, a gente percebe justamente isso. É mortificar, é fazer com que os efeitos do pecado não sejam tão intensos, não sejam tão fortes na nossa vida. É a luta, meus irmãos, que a gente trava. Eu, você, todos nós travamos. Então, a santificação, no primeiro aspecto, envolve justamente isso.
É você cada vez mais anular os efeitos da sua velha natureza. E a velha natureza, ela é ousada. Ela quer se reprimir, ela quer sempre se manifestar, quer sempre se manifestar, quer sempre se manifestar. É por isso que a gente não pode alimentar o pecado no nosso coração. Porque se a gente alimenta o pecado no nosso coração, ele vai se fortalecendo. Aí fica mais difícil da gente derrubar. Tem gente até diz que é como se fosse um leãozinho, né? Que quando é filhote parece um gato. Não tem muita diferença não, até no tamanho. Mas aí você vai alimentando, ele vai crescendo, se transforma num grande leão e depois ele lhe come. Então é por isso que você tem que se santificar, para que você possa mortificar a velha natureza. Isso não vai acabar nessa vida, meus irmãos. Isso não vai acabar nessa vida, minhas irmãs. Isso vai durar toda a nossa vida até chegar lá na eternidade, ou até que Cristo volte para buscar a sua igreja, quando Ele transformará os nossos corpos para ser corpos semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Aí sim, a batalha vai estar vencida. Mas até lá, não. É luta. É por isso que não se fala sobre santidade na igreja. Porque ninguém quer essas coisas, ninguém quer estudar essas coisas. As pessoas querem bênçãos, querem participar de eventos, querem gostar de sacudir. A igreja evangélica está cheia disso. Mas onde é que a gente escuta a necessidade de santificação, de lutar contra o nosso pecado, de mortificar os efeitos da nossa natureza terrena? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, e já é um pouco raro nos nossos dias. Então veja, a santificação, ela envolve, em primeiro lugar, o quê? A mortificação do pecado. E em segundo lugar, envolve o quê? A vivificação da imagem de Deus na nossa vida, no nosso coração. A vivificação da imagem de Deus na nossa vida, no nosso coração. Perceba que são duas coisas distintas, né? Se a gente for falar em termos matemáticos, são duas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Na medida em que você mortifica o pecado na sua vida, você vai desenvolvendo a imagem de Deus no seu coração. E na medida em que você não se preocupa com vivenciar a imagem de Deus no seu coração, o pecado vai se fortalecendo na sua vida. Percebem essa relação? As duas coisas não podem existir na mesma intensidade, na mesma pessoa. Ou você mortifica, e na medida que você mortifica, você manifesta a imagem de Deus na sua vida, ou você não mortifica e a imagem de Deus fica cada vez mais desfigurada, fica cada vez mais imperceptível na sua vida. Mas a santificação envolve esses dois aspectos. São duas mãos de uma mesma via: a mortificação do pecado na nossa vida e a vivificação da imagem de Deus em nossas vidas. E diante de tudo isso que eu estou falando, diante de tudo isso que eu estou dizendo, o que é que a gente chega em termos de conclusão? A obra da santificação, ela é iniciada por Deus em nós, prosseguindo através de nós ao longo de toda a nossa vida. É o que eu estou falando para vocês. Ninguém vai chegar para você e dizer: eu já cheguei no estágio de santidade em que eu não preciso mais crescer em santidade. Desconfie. Se chegar alguém falando uma coisa dessa na sua frente, ela não está dizendo o ensinamento da palavra do Senhor, não está correspondendo com a verdade. Agora, se você ouve uma pessoa dizer que está lutando com seus pecados, que está procurando desenvolver a imagem de Cristo na sua vida, apesar das muitas lutas que ela sofre, não, aí você vai ver uma pessoa piedosa, que está crescendo espiritualmente, que está se desenvolvendo na santidade. Aqui sim, um exemplo de piedade. Então, basicamente, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. É o processo através do qual o Espírito Santo opera diretamente nas nossas almas. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente mortifique os nossos pecados, os efeitos dos nossos pecados nas nossas vidas, e ato contínuo esteja imprimindo cada vez mais a imagem de Jesus Cristo no nosso coração. Isso é o que significa santificação. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender, minhas irmãs? Sim ou não? Muito bem, isso é importante. A gente entender
entender o conceito das coisas, porque senão a gente não vai desenvolver nunca a santificação. A gente não vai entender o conceito, então como é que a gente vai desenvolver? Então, a gente tem que partir nessa base, e a partir dela, seguir adiante nos outros aspectos que a gente vai trabalhar, e serão muitos, se Deus assim permitir, daqui para frente. Características da santificação. Foi o que eu disse a vocês. Eu havia separado 12, mas não vai dar para ver todas as 12 hoje. A gente vai ver pelo menos 2 hoje. Então, uma vez que a gente define o que é santificação, e a gente já definiu, vejamos agora como é que esse conceito ele vai ser realçado, como é que ele vai ser adornado, como é que ele vai ser enfeitado, quais são as características da santificação, para a gente poder entendê-lo de maneira mais clara. Em primeiro lugar, meus irmãos, hoje eu estou com uma tosse abusada. Em primeiro lugar, a santificação é resultado da nossa união com Cristo. A santificação, ela é resultado da nossa união com Cristo. Deixa eu fazer logo uma observação inicial. Existe um assunto que os reformados, eles defendiam com bastante clareza, que era aquilo que eles chamavam de união mística com o Salvador. E aqui não tem nada a ver com misticismo. É a união espiritual que Cristo ele tem conosco. Porque às vezes a gente pensa que Cristo ele só se uniu a nós quando a gente foi regenerado. Aqui é a consumação da união no tempo. Mas veja, desde toda a eternidade, eu, você, todos nós que somos salvos, a gente já foi unido a Jesus Cristo. No plano eterno de Deus, quando Ele separou um grupo para a salvação, Ele pegou esse mesmo grupo e uniu esse grupo a Jesus Cristo. É por isso que você vê, sobretudo nas cartas do apóstolo Paulo, uma expressão bem peculiar, mas ela traz consigo um significado muito profundo. Em Cristo, em Jesus. Já ouviram essa expressão? Ela não é cheia, né? Quando você olha a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, se você fizer a leitura no texto, no livro de Efésios, você vai encontrar várias vezes. Se você quiser fazer o exercício, pega essa semana e leia, sobretudo os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, e grife a expressão em Jesus, em Cristo Jesus. Então, isso significa essa união que nós temos eterna com Jesus, que nos liga espiritualmente a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos ligados a Cristo inseparavelmente, não se separa mais, porque quem nos uniu a Deus, ou quem nos uniu a Jesus Cristo, foi o próprio Deus. Essa é uma das bases, onde nós afirmamos a segurança eterna de salvação, porque nós fomos unidos a Jesus. E se nós fomos unidos a Jesus Cristo, jamais vamos nos separar dele. E se nós jamais vamos nos separar de Jesus Cristo, não se admite que a gente venha perder a salvação. Não, jamais. Não, jamais. Então veja, uma vida santificada, uma vida consagrada, uma vida onde o pecado vai sendo mortificado, ela é resultado da nossa união, a nossa ligação com Jesus Cristo. Uma ligação inseparável, que se deu na eternidade e que foi feita pelo próprio Deus. Olha só o que Cristo fala em relação a essa união e os seus desdobramentos práticos, sobretudo em relação à nossa santificação. Abra aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler versículos 4 e 5. Eu queria enfatizar o versículo 5, mas para você entender melhor, eu vou ler o versículo 4, ok? Porque fica mais claro. Evangelho de João 15, versículo 4 e 5. 4 e 5, ok? Beleza. Então vamos lá. Cristo disse: permanecer em mim, ele está falando para os discípulos, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos e irmãs, existe uma lei, Diácono Samuel sabe mais do que eu isso aí, uma lei da botânica. E que lei é essa? Qualquer ramo de planta, qualquer galho de planta, ele só pode frutificar se estiver junto de quê? Do caule. Não é isso mesmo? Se você tira o ramo, o que é que vai acontecer? O que é que acontece, Samuel? Seca e morre. Aí Cristo pega esse princípio que a gente vê na botânica e aplica no sentido espiritual, mostrando que ele, Cristo, é a videira verdadeira, ele é o caule, ele é o caule, melhor dizendo, e na medida em que nós estamos juntos a ele, esse caule, o que é que a gente pode fazer agora? Dar fruto. Dá fruto, dá fruto. Tanto é que Cristo chegou e disse: sem mim, se vocês não estiverem ligados a mim, nada vocês vão poder o quê? Fazer. Então, a santificação, meus irmãos, nada mais é do que o frutificar espiritual da nossa vida. Quando a gente se santifica, mortificando o nosso pecado, quando a gente se santifica, cada vez mais vivenciando a imagem de Deus na nossa vida, isso é um fruto espiritual. E por que isso é o fruto espiritual? Porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. Se você não tiver ligado a Jesus Cristo, você não pode se santificar. Se você não tiver ligado a Jesus Cristo, você não pode frutificar. O fruto do Espírito lá de Gálatas vai ser impossível na sua vida. É por isso que é impossível para um ímpio, uma pessoa não salva, frutificar. É como eu gosto de dizer, é a mesma coisa de querer tirar sangue de tapioca, você não vai tirar. Então, você não pode chegar para o ímpio e dizer, santifica, santifica, santifica. Ele não pode, ele não está unido a Cristo, pelo menos ainda não, entendeu? Agora, na medida em que ele estiver unido a Jesus Cristo, aí sim. Foi por isso que Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, a santificação é resultado da nossa união com Cristo. Se você estiver unido a Jesus Cristo, você vai frutificar. Se você estiver unido a Jesus Cristo, você vai desenvolver a santificação. Pode ser, isso vai acontecer na prática, que a sua intensidade no desenvolvimento da sua santificação seja diferente do seu irmão em Cristo. Isso acontece. Tem gente que se santifica dentro de uma intensidade mais forte, mais rápido, vamos assim dizer. Tem outros não. Dá um passo para frente, cai lá, fica aquele negócio meio fraco. Então isso varia de crente para crente. Varia de crente para crente. Agora, você vai ter que evoluir, mesmo que seja pouco. Você vai ter que apresentar, mesmo que seja aqueles frutozinhos bichado, entendeu? Mas alguma coisa você vai ter que apresentar em termos de fruto. Por quê? Você está ligado a Jesus Cristo. Você está ligado a Jesus Cristo. Então, a santificação é uma evidência da frutificação espiritual de quem está unido a Jesus. E é nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, minhas irmãs, que você não deve julgar, mas que você consegue identificar uma pessoa que é salva, uma pessoa que é unida a Jesus. Se você vê uma pessoa que não evolui espiritualmente, que tem um palavreado mundano, que tem um comportamento mundano, que não tem prazer com as coisas de Deus, mas ele está na igreja, não está unido a Jesus Cristo. A gente não pode se enganar, e às vezes a gente quer se enganar com as pessoas. Estar dentro da igreja não significa nada. Pertencer a um hall de membro de uma igreja não significa nada. Trabalhar dentro da igreja não significa nada. Se essas coisas não forem acompanhadas com uma vida de santidade,
de frutificação, desenvolvimento espiritual, porque isso vai ser um resultado natural de que essa pessoa está ligada a Jesus Cristo, ela está inserida no caule, na videira, ela é um ramo e Cristo é a videira, e por isso ela frutifica. Se não, vejamos, abram aí por favor, 1 João capítulo 2. Não se enganem, ou não se deixem enganar por profissões vazias, por histórico de vida. Não, gente. E é o que eu disse a você, é o que eu estou dizendo a você. A gente não vai estar julgando, você é crente, você não é. Não, a gente não vai fazer isso não, porque isso não é obrigação nossa não. Agora a gente vai identificar uma pessoa, coisa nossa, pessoal, a gente vai identificar. A pessoa realmente está se santificando, ela está se desenvolvendo, mesmo que ela trave lutas consigo mesma, e muitas vezes ela sai frustrada dessa guerra, mas ela tem aquele desejo de aperfeiçoar cada vez mais sua vida. Pronto, apoie, ajude, entendeu? Auxilie nesse processo. Ela está manifestando uma situação espiritual na sua vida, ou seja, a sua salvação. Se não, acabou-se, entendeu? Olha só, 1 João 2, versículos 4 e 5. Olha só, aquele que diz, eu conheço a Deus, veja, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Ele é o quê? A Bíblia é dura, né, meus irmãos? A Bíblia é dura, é ou não é dura? Quem diz que, conforme João coloca aqui, conhece a Deus, mas não guarda o seu mandamento, a Bíblia diz, é um mentiroso. É um mentiroso. Aí, prossegue João. E nele não está a verdade. Aí ele prossegue, versículo 5. Aquele, entretanto, veja, que guarda a sua palavra, nesse que guarda a palavra de Deus, verdadeiramente tem sido, veja, aperfeiçoado, não chegou numa situação plena, aperfeiçoado o amor de Deus. E complementa João, no final do versículo 5. Nisto sabemos que estamos em quem? Nele. A gente está inserido aonde? Na videira. Quando a gente guarda os mandamentos. Não nos deixemos enganar com meras profissões. O diabo ele é apto, perito em fazer isso, entendeu? Fulano diz, está na igreja. Com o tipo de igreja que a gente tem hoje, o evangelho cheio de oba-oba, de encontrinho, de coisas que ficam enganando as pessoas e não é evangelho autêntico. Meus irmãos, vai encher de gente. Vai encher de gente. Agora, se é salvo, aí é mais 500. Aí é mais 500. Ok? Então veja, em primeiro lugar, a santificação é o resultado da nossa união com Cristo. Em segundo lugar, eu vou encerrar por aqui por causa do tempo. A santificação é resultado da regeneração. A santificação, ela é resultado da regeneração. O que tem nascido de novo e tem sido feito uma nova criatura, tem recebido uma nova natureza e um novo princípio de vida. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que eu falo e não vou cansar de falar. A salvação é o maior milagre que alguém pode experimentar na vida. Um maior milagre. É uma cirurgia espiritual que Deus ele opera em nós, onde ele tira um coração de pedra que era indiferente às coisas de Deus, que não amava a Deus, que não queria saber das coisas de Deus, e transforma esse coração num coração disposto a servir a Deus. E eu pergunto, é ou não é um milagre? Porque somente Deus faz isso. Eu não regenero ninguém, eu não salvo ninguém, porque a gente não tem condições, por mais que a gente pregue o evangelho, por mais que a gente possa argumentar, por mais que a gente possa falar da palavra, mas a gente não tem essa capacidade de mudança completa no coração e na vida da pessoa. Somente Deus faz isso. Isso é um milagre. Isso é um milagre, porque Deus implanta, conforme nós falamos aqui, esse novo princípio de vida, que ama a Deus, que serve a Deus, que se deleita nas coisas de Deus. Isso é inexplicável. É inexplicável. Somente a crença na obra da graça para poder fazer com que a gente entenda
dessa forma. Então, a pessoa que pensa ter sido regenerada, e que, no entanto, vive uma vida mundana, vive uma vida de pecado, em si mesmo se engana. As Escrituras descartam tal conceito de regeneração. Não há como você compatibilizar essas duas coisas. Por isso que eu acho complicado determinadas coisas. A gente viu aí o São João, os crentes lá no Parque do Povo, alguns deles, sob a justificativa de estar participando dos shows, das apresentações gospel. Meus irmãos, minhas irmãs, cá para nós, um salvo vai fazer o que ali? Hein? Vamos ser sinceros? Mas fulano de tal era da igreja. Às vezes ele é até ainda da igreja. Aí está lá, posta foto. Peraí, meus irmãos. Peraí, minhas irmãs. Isso não é regeneração, não. Isso não é regeneração, não. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a igreja evangélica brasileira é uma igreja mundanizada. A igreja evangélica hoje ela é permissiva. Por quê? Os próprios membros não aceitam serem pastoreados. Se o pastor falar muito de pecado e de santidade, eu saio daquela igreja e vou para outra. Ali eu vou encontrar outro que o pastor vai receber de braço aberto e vai mesmo, entendeu? E as coisas estão assim. Então, não é sentido para ninguém, não é significado para ninguém. Então, se não há santificação, não há regeneração. Se não se vive uma vida santa, não há novo nascimento. Então, quando a pessoa não procura desenvolver a sua vida espiritual, não procura orar, não procura ler a Bíblia, não procura se separar das coisas do mundo, não procura abandonar as obras da carne, meus irmãos, minhas irmãs, a regeneração talvez não tenha sido uma realidade na vida daquela pessoa. E ela precisa trabalhar isso. Então, não são coisas que promovem a regeneração. Não, só quem promove a regeneração é Deus. E uma vez que Ele promove, a santidade ela vai ser acompanhada naturalmente. Se não, vejamos. Abram aí, por favor. 1 João. É bom que aqui é tudo na mesma sequência. Eu vou fechar agora o nosso estudo. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 29. Não, 2, 29. Viu? 2, 29. Olha só. 1 João 2, 29. João diz: se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é o que, meus irmãos? Nascido dele. Mas tem que praticar o quê? A justiça, tem que ser obediente ao Evangelho, tem que ser submisso à palavra, mas se vive como mundano. Ele Deus que resolve essa situação. Mais adiante, 1 João 3,9. Olha só o que diz aqui, 1 João 3,9. Todo aquele que é o quê? Nascido de Deus. Veja, não vive na prática de pecado. Aqui não está dizendo que ele não peca. Não, está dizendo que ele não vive na prática do pecado. O pecado não é uma constante, não é uma coisa natural na vida dele. O pecado é uma exceção na vida dele, né? Não vive na prática de pecado. Pois, veja, o que permanece nele é o quê? É a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? É nascido. Aí está lá a pessoa no Parque do Povo dizendo que é crente. Aí é difícil, meus irmãos. Difícil, minhas mães. Não pode. As coisas não se harmonizam. Ok? Mais adiante, para fechar. 1 João capítulo 5. Eu fico batendo esse negócio do Parque do Povo porque esse ano foi uma coisa, viu? E daqui para frente vai ser uma coisa, viu? Vai ser uma coisa normalizada, entendeu? Acaba sair da igreja e vai para o Parque do Povo, né? E diz que é reformado. Tem mais essa. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Olha só. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? João pergunta. Não? O mundo vem, as tentações vêm, mas no final de tudo nós vamos vencê-la. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Concluindo, irmãos e irmãs, hoje
iniciamos uma série de estudos que tratam sobre a santificação. Esse é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: e esta é a vontade de Deus, a vossa... Tem gente que vive procurando a vontade de Deus, sai procurando revelação para cá, revelação para cá, sonho, visão. Não, eu quero saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma vida santa, meu irmão. A vontade de Deus é que você viva uma vida piedosa, minha irmã. Pronto, o que é que você quer mais? Então tá aí, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o que é que a gente deve fazer? Procurar aprender sobre esse assunto. O que é que a gente deve fazer? Procurar relembrar sobre esse assunto, nós que já o sabemos. O que é que a gente deve fazer? Acima de tudo, pela graça de Deus, vivenciar a santidade na nossa vida. A gente não chegou ainda na prática da santidade, a gente vai chegar. A gente está trabalhando apenas os conceitos iniciais. O que é santificação? A gente já viu, uma obra interna, operada pelo Espírito Santo, no nosso coração, onde ele tira, as realidades poluidoras do pecado da nossa vida e imprime o caráter de Cristo no nosso coração. A gente viu pelo menos duas características. A santificação, ela é resultado da nossa união com Cristo. A santificação, ela é resultado da nossa regeneração. Semana que vem a gente vai ver pelo menos mais outras 5 características, se Deus assim permitir. Então, aprendamos, relembremos e vivenciemos essas coisas na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa progredir cada vez mais em santidade. Que Deus nos auxilie, que Deus nos ajude, porque não é fácil não, meus irmãos. É luta, é luta. Lutar com essa natureza humana aqui, é complicado. A gente tem 3 grandes inimigos: o mundo, o diabo e a nossa própria natureza. E ela é fogo. A gente dorme com ela, amanhece com ela, e não é brincadeira não. Ela sempre quer puxar a gente para trás. Sempre puxar a gente para trás. A gente pode dizer que essa é a maior luta do mundo. A maior luta do mundo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos auxilie e que Ele nos encha com o Seu Santo Espírito, para que a gente possa alcançar esse alvo nas nossas vidas para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.